Olá, sou o Diácono Gilmar, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, e vamos começar nossa segunda aula sobre o livro do Apocalipse. Nessa aula a gente já começa o conteúdo do livro, falando aí dos 5 primeiros capítulos. Espero que você goste. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários e, se gostar, dê aí seu like, compartilhe para a gente conhecer cada vez melhor a palavra de Deus. O livro do Apocalipse se inicia com um prólogo, em que João, que é aquele que recebe a visão, diz o seguinte, escreve o seguinte: revelação de Jesus Cristo, Deus lhe a concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio do seu anjo, enviado ao seu servo João, o qual atesta tudo que viu como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Em primeiro lugar, desse prólogo nós vemos que é uma revelação de Jesus Cristo. Quem envia a mensagem é Jesus Cristo. Mas como era próprio em todos os livros apocalípticos, ele não fala diretamente. Ele fala por meio de um anjo. E no versículo 3, nós temos aqui: feliz o leitor e os ouvintes. Ou seja, o livro do Apocalipse foi escrito para que alguém lesse enquanto outros ouviam. Ou seja, era um livro para ser lido na missa. É um livro para ser lido na liturgia, em que uma pessoa iria ler e explicar para a Assembleia, para os ouvintes. E como já foi dito na primeira aula, o autor considera o Apocalipse uma profecia, portanto ele seria um profeta que está recebendo as palavras de Deus. Em seguida, o autor do Apocalipse, João, ele diz o seguinte: eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação. Aqui nós vemos que a igreja, nessa época, estava sendo perseguida. Então, é esse o contexto do Apocalipse, o contexto de uma igreja que está sendo perseguida. Na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-se na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Aí no mapa você pode ver onde fica a ilha de Patmos e onde fica as 7 igrejas, porque o Apocalipse começa com uma carta enviada a cada uma dessas igrejas. Patmos era uma ilha rochosa, portanto não era próspera, nem tinha grandes cidades, nem nada, em que os romanos costumavam enviar pessoas que estavam exiladas. Era uma espécie de ilha-presídio. Se a pessoa estava provocando tumulto, os romanos então enviavam para essas pequenas ilhas do mar Mediterrâneo. E as 7 igrejas, que estão aí no mapa também, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna e Éfeso, provavelmente ficavam ao longo de uma estrada. Então é por isso que João escolhe essas 7 igrejas para mandar sua mensagem. Porque ficaria fácil que um mensageiro a cavalo, percorrendo essa estrada, entregasse essas mensagens. E segue o Apocalipse. E do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, veja como o Apocalipse foi escrito para ser lido na liturgia. No dia do Senhor, no domingo, desde o tempo dos apóstolos, que o dia do Senhor não é mais o sábado, mas o domingo. E isso até hoje na Igreja Católica. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz, forte como de trombeta, ordenando: escreve o que vês num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A partir do versículo 12 do capítulo 1, João narra
como foi sua visão, o que ele viu. E aí ele usa uma série de símbolos. No quadro aí que você está vendo, tem do lado direito o que significa esses símbolos, né? Com que a visão é descrita. Diz o Apocalipse: voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. Cada candelabro é aquele recipiente onde se coloca a vela. Cada candelabro representa uma igreja. Dessas 7 igrejas aí que ele vai mandar carta. E no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Esse título, Filho do Homem, é usado no livro de Daniel, capítulo 7, e é uma figura, não parece descrever um ser humano lá no livro de Daniel, é uma figura que está ao lado do trono de Deus e que virá sobre as nuvens. Jesus usa o título de Filho do Homem na sua missão. Então o que está dizendo é o seguinte, que quando ele olhou a mensagem do anjo, ele viu Jesus, o Filho do Homem, aquele que vai vir sobre as nuvens, aquele que está à direita do trono de Deus. Esse Filho do Homem estava vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Ou seja, a túnica longa indica que Jesus é sacerdote. E esse cinto de ouro no peito indica que ele é sumo sacerdote, ele é o primeiro sacerdote. A carta aos Hebreus vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote que entrou no altar celeste de uma vez por todas e que lá intercede por todos nós. Então o Apocalipse mostra que João teve a visão de Jesus à direita do Pai, sumo sacerdote. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, como neve. Aqui a gente pode começar a confundir, pensar que ele viu Jesus idoso, com a cabeça branca. Mas o que o cabelo branco aqui quer dizer? Primeiro retomando lá em Daniel, que quando o profeta Daniel descreve Deus, ele descreve Deus como um senhor de cabelos brancos. A branquidão do cabelo aqui é referência à idade, mas no contexto aqui significa a eternidade. Jesus, sumo sacerdote, é eterno. É tão antigo quanto Deus, ou seja, eterno, não tem início. Seus olhos pareciam uma chama de fogo. O fogo era usado para purificar. Em outros lugares da Escritura se fala purificar com fogo. Se purificava o metal com fogo, por exemplo. Jesus, quando olha, ele nos purifica. É o olhar que purifica de Deus. Os pés tinham um aspecto de bronze. O bronze que toca a nossa terra aqui é a humanidade de Jesus. Jesus é verdadeiro homem. Na sua mão direita, quando está incandescente no forno, e sua voz era como um estrondo de águas torrenciais. A voz, a palavra de Deus, ela não pode ser freada. Não dá para você cercar uma água torrencial, uma enchente. Não dá para cercar, não dá para impedir. Então, mesmo na tribulação, que João afirma que estava sofrendo, já que estava exilado lá na ilha, e que as igrejas também estavam sofrendo, mesmo na tribulação, nem a perseguição, nem a prisão, nem a morte, nada pode impedir a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma água torrencial, é como uma enchente, uma enxurrada. Não dá para segurar, não dá para parar. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Mais à frente, no versículo 20 e 21, que eu não coloquei aqui no quadro, se diz que as estrelas eram os anjos da igreja, de cada igreja. Cada igreja tem um anjo. Aqui, esses anjos aqui têm 2 significados. Um é um anjo mesmo, ou seja, um servo de Deus, um ser espiritual que toma conta de cada igreja. Assim como cada um de nós tem um anjo da guarda, cada igreja particular tem o seu anjo. O Apocalipse também vai dizer que cada nação tem um anjo. Mas, nas cartas, quando a gente estiver lendo as cartas, a gente pode
vê que quando se diz anjo, carta ao anjo da igreja. Anjo, não lê carta. O anjo aqui, no caso, seria o bispo, o responsável por aquela igreja. Então, os 7 responsáveis, os bispos, e nós podemos trazer para hoje, os bispos de hoje estão nas mãos direitas de Jesus ressuscitado. Eles são as estrelas. Por que estrelas? No passado, não tinha GPS, não tinha os modernos meios que nós temos hoje. Então, quem guiava navio, se guiava pelas estrelas. As estrelas têm função de guia. Por isso que os bispos são retratados aqui como 7 estrelas. Cada bispo tem a função de guiar a igreja, guiar a sua barca no mar revolto desse mundo. E os bispos estão nas mãos de Jesus ressuscitado. De sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. Já São Paulo chamava a palavra de Deus de espada, porque ela atinge a gente até no interior, até dentro, ela vai fundo, ela penetra fundo na nossa carne. Tanto que, em geral, as imagens de São Paulo, ou ele é retratado com um livro, já que ele escreveu muitas cartas, ou ele é retratado com uma espada, porque é a palavra de Deus. Sua face era como o sol. Se o bronze, quem já teve a oportunidade de ver bronze, ou sabe que cor que tem o bronze, sabe que ele não brilha muito. Por isso ele é aqui, nessa visão, a humanidade de Jesus. Mas o sol, ele brilha mais do que tudo, ele brilha mais do que ouro, ele brilha mais do que tudo. É uma estrela, verdadeiramente, a mais próxima da Terra. O sol aqui representa a divindade. Nessa visão, nós temos João confessando que Jesus é verdadeiro homem, porque pisa a nossa terra, aos pés de bronze, e verdadeiro Deus, porque a face dele é resplandente como o sol. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois destas. Esse último versículo, versículo 19, nos diz que o que está no livro do Apocalipse é uma mistura de coisas que já aconteceram, ou seja, era presente lá no ano 95, para nós hoje é passado. Coisas que já aconteceram, misturadas com coisas que vão acontecer, o que é uma dificuldade a mais, porque a gente tem que tentar desembaralhar aí o que é que já aconteceu, o que ainda vai acontecer. É um livro muito misterioso e que a gente tem que ler com muito cuidado, exatamente para evitar o que acontece muitas vezes aí de sensacionalismos, gente querendo adivinhar o fim do mundo aí, usando o Apocalipse como se fosse roteiro do fim do mundo. Então, essa visão de Jesus ressuscitado, sumo sacerdote, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que ninguém pode barrar a sua palavra, dita a João as 7 cartas. E as cartas têm essa estrutura, coloquei aí para vocês. Inicia com: ao anjo da igreja de... e aí coloca o nome do lugar. Ao anjo é ao responsável da igreja, o bispo. Assim fala, e aí, nessa visão, tem diversos títulos. O primeiro e o último, aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha. Cada carta, João vai escrever um título que Jesus lhe disse, que Jesus lhe narrou. Jesus, a essas igrejas, ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras, e diz aquilo que aquela igreja tem de bom. Veja como que Jesus, quando ele olha não só a nossa igreja, mas também a nós, ele reconhece aquilo que a gente tem de bom. Ele olha sempre com um olhar amoroso, de amigo. Deus sempre nos olha com olhos bons. Quem olha para a gente em primeiro lugar e vê os defeitos é o diabo. É o diabo que fica catando defeito nosso para apontar. Ele é o acusador. Então
Jesus, nessa terceiro ponto aí das cartas, ele diz, conheço, e aí ele diz algo que ele sabe que a igreja fez de bom. No quarto passo aí da estrutura da carta, ele diz, recorda-te. Em geral, é um elemento de chamar a conversão. E aí ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas e faz uma promessa. Ao vencedor, darei o fruto da árvore da vida eterna, darei a vitória, a coroa da vitória, etc, etc. A gente vai ver aí de cada carta. Essa é a estrutura. Esses elementos estão em quase todas as cartas. Por quê? Porque tem cartas que não têm os 6 elementos. Às vezes tem 5, às vezes tem 4. Mas essa é a estrutura fundamental de cada uma dessas cartas do Apocalipse. Essas 7 cartas dessas 7 igrejas. A igreja de Éfeso. Éfeso talvez seja o local do mundo mais preservado dessa época aí de Jesus, de 2000 anos atrás. É o que tem os sítios arqueológicos mais perfeitos. A atual Éfeso fica na Turquia. Naquela época, esse lugar se chamava Ásia Menor. Então, quando a gente vê na Bíblia Ásia Menor, é onde fica a Turquia hoje. E Éfeso era uma espécie de capital daquela região. Era a cidade mais importante. Era uma cidade de 250 mil habitantes. Para nós hoje seria uma cidade média, cidade até quase pequena, mas na época era uma coisa gigantesca. A maior cidade do mundo era Roma, com 1 milhão de habitantes. Depois vinha Corinto, naquela região, né, com cerca de 500 mil. E Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor, com 250 mil habitantes, e por isso ela é uma igreja que era referência. São Paulo morou lá, São Paulo evangelizou lá. E nós temos na Bíblia a carta aos Efésios. Diz a carta enviada à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve, assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Aqui um título. Título de Jesus. Aquele que segura as 7 estrelas, ou seja, que cuida dos bispos, e anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Os candelabros são as igrejas. Então, aquele que anda em meio às igrejas de cada lugar. Igrejas particulares que formam a única igreja de Cristo, que é a igreja católica. Versículo 2. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Pusestes à prova os que se diziam apóstolos e não são, e os descobristes mentirosos. Aqui, Jesus recorda à igreja de Éfeso uma coisa boa que eles fizeram. Naquela época, muitos se denominavam apóstolos e saíam de igreja em igreja, ensinando coisas, nem sempre coisas verdadeiras. Nós temos, por exemplo, o exemplo lá na segunda carta aos Coríntios, em que São Paulo critica os coríntios porque eles aceitaram um grupo de pessoas que estavam pervertendo a igreja, ensinando coisas que não era para ensinar. E aí São Paulo até debocha desses sujeitos que foram lá, chamando eles de superapóstolos, porque eles queriam ser melhor do que Paulo, que tinha fundado a igreja. Então, Jesus ele elogia a igreja de Éfeso porque foram desses pregadores itinerantes que iam de cidade em cidade, de igreja em igreja para lá, mas os efésios conferiram aquilo que aquelas pessoas estavam dizendo com aquilo que eles sabiam ser o evangelho e viram que eles eram mentirosos, eles eram falsos pastores, falsos pregadores. Segue a carta. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Veja que até aqui os elogios, Deus lembrando os elogios, as coisas boas que Éfeso fez. A igreja de Éfeso teve que sofrer por causa de Cristo, foi perseguida. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Essas 7 cartas do Apocalipse dariam um retiro excelente, porque a gente pode comparar a nossa vocação, a nossa situação espiritual com a dessas igrejas.
Quantas vezes a gente não começou ali com todo o gás, por assim dizer, e com o tempo, com as perseguições, com a rotina, o maior veneno para a vida espiritual se chama rotina, a gente perdeu, abandonou o primeiro amor. É isso que Jesus chama a atenção para a igreja de Éfeso. Isso no ano 95. O primeiro amor de Éfeso não estava longe, quando eles abraçaram a fé. Recorda-te, pois, de onde caíste, ou seja, recorda a tua situação anterior. Converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti e, caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição. Como eu disse, Éfeso era a igreja principal daquela região. A cidade maior, uma cidade de origem apostólica, a igreja lá fundada por Paulo. Então, ela tinha posição de destaque no meio de todas as outras. O que Jesus diz é o seguinte: se vocês não se converterem, se vocês não mudarem sua conduta, se vocês não retornarem ao primeiro amor, vão perder sua posição de destaque como primeira das igrejas da Ásia Menor. Tens de bom, contudo, o detestares a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Tem dezenas de teorias de quem seriam os nicolaítas. Ao que tudo indica, seriam membros de uma heresia, de uma seita que tinha infectado essa igreja, da primeira heresia que surgiu no cristianismo. E a primeira heresia do cristianismo não foi negar que Jesus era Deus. A primeira heresia que surgiu na igreja foi negar que Jesus fosse homem. A primeira carta de João dá como critério de que alguém é guiado pelo Espírito Santo se reconhece que o Messias veio na carne. Porque era realmente um escândalo a gente pensar que Deus veio como ser humano, isso aí até vai. Agora, que ele morreu na cruz, que ele era verdadeiro homem, que ele realmente sangrou, sofreu, morreu, isso era um escândalo. Então, algumas pessoas lá no início do cristianismo começaram a dizer, não, na verdade Jesus não era verdadeiro homem. Quem morreu na cruz foi um outro. Hoje, para a gente ter uma ideia de como essas ideias perseveraram no tempo, o Islã acredita nisso. Porque eles tiveram influência dessas seitas dessa época, que perseveraram no tempo e, de alguma forma, ainda existiam quando surgiu o Islã. O Islã diz que, na verdade, quem morreu não foi Jesus, foi um outro, que tomou o lugar de Jesus. Então, esses nicolaítas provavelmente eram membros dessa seita que negavam que Jesus fosse verdadeiro homem, que ele realmente morreu. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa árvore da vida aqui que aparece na primeira carta vai aparecer lá no final, quando na Jerusalém Celeste, a árvore da vida do paraíso estará lá. A árvore da vida aqui como símbolo da vida eterna. Os santos padres nos dizem que a árvore da vida para nós cristãos é a cruz. Porque pendendo da árvore da vida da cruz está o fruto de vida eterna, Jesus Cristo. O bendito fruto do ventre de Maria na árvore da vida, que é a cruz. A segunda carta é a igreja de Esmirna. Diz a carta: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Veja que Jesus sempre retoma os títulos que estavam lá na primeira visão. Conheço tua tribulação, tua indigência. És rico, porém. Aqui tem um detalhe que é importante a gente conhecer. Esmirna recebeu uma grande quantidade de imigrantes judeus depois da guerra. Roma destruiu Israel, destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Então uma quantidade de judeus fugiu e muitos foram imigrar lá para Esmirna. E muitos desses judeus eram convertidos ao cristianismo. Então a comunidade de Esmirna era uma comunidade muito pobre, uma comunidade que chegou lá indigente, sem
não tinha nem casa, aí, então, do mais baixo extrato social. Por isso que o Jesus aqui na carta diz para essa igreja que eles estão em indigência. Ele continua que conhece também as blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. O que ocorre? Quando o Império Romano começou a perseguir os cristãos, muitas vezes quem denunciava os cristãos para serem perseguidos pelas autoridades eram judeus, justamente porque eram, digamos assim, religiões rivais. Os cristãos afirmavam que o Messias já veio e que era Cristo, e os judeus não aceitavam. E a crítica que os judeus faziam ao ensinamento cristão é chamada aqui de blasfêmia. Jesus diz, conheço as blasfêmias de alguns que se afirmam judeus, mas não são. Por quê? Para o autor do Apocalipse, os verdadeiros judeus são os cristãos. São os cristãos que continuam a tradição de Israel. São os cristãos que estão na verdadeira aliança de Deus. E os judeus não. Por isso essa animosidade, essa inimizade entre judeus e cristãos. O versículo 10 diz: Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser dispostos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Quando diz que o diabo vai lançar alguns na prisão, é porque por trás das ações humanas, o Apocalipse vê a ação espiritual. Então, se são os judeus ali, a comunidade judaica de Esmirna, que denuncia os cristãos para eles serem presos, Jesus, nessa carta a Esmirna, ele afirma que isso é uma ação do diabo. E essa tribulação de 10 dias, como foi dito na primeira aula, 10 é a totalidade, a plenitude. Então, uma tribulação intensa. É isso que quer dizer esses 10 dias, não quer dizer tempo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte. Segunda morte é a condenação. A terceira carta é a carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Assim aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Mais uma vez, a espada, símbolo aí da palavra de Deus. Aquele que tem a palavra de Deus. Sei onde moras. É onde está o trono de Satanás. Essa referência é uma referência a um templo que havia na cidade de Pérgamo dedicado a Zeus. E lá havia um grande trono com uma imagem de Zeus. E o autor do Apocalipse, ele entende que quando se cultua um deus pagão, está se cultuando Satanás. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não renegaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. E aqui o nome de um mártir da igreja de Pérgamo, que ele foi morto, que ele foi testemunha. Testemunha em grego, mártir. E o nome desse Antipas, que morreu por causa de Cristo, morreu pela fé, ficou eternamente registrado aqui no livro do Apocalipse. Junto a vós, onde Satanás habita, tem 2 possibilidades. Ou é a possibilidade, que eu já disse aí, desse templo de Zeus, ou é porque em Pérgamo havia um tribunal romano. E era o tribunal romano que condenava as pessoas à morte. Por isso diz aqui que é onde Satanás, o adversário, habita. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tem aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Balaque pagou Balaão para que amaldiçoasse Israel, isso no livro dos Números. Então, esses 2 nomes, Balaque e Balaão, são associados aqui pelo autor do Apocalipse à idolatria.
Para o autor do Apocalipse, se alguém comprasse uma carne que tinha sido sacrificada aos ídolos, essa pessoa estaria cometendo idolatria. O que acontecia? Havia templos onde se sacrificavam muitos bois e outros animais. O que se fazia com essa carne depois que ocorreu o sacrifício? Se vendia mais barato. Então muitos cristãos compravam no templo pagão porque eram carnes mais baratas, mais em conta. Logo, o autor do Apocalipse vê nisso aí um ato de idolatria. Porque eles estavam comendo carnes que foram sacrificadas aos ídolos. E quando no Apocalipse se fala de prostituição, a referência é sempre idolatria. Especialmente nessas cartas aqui. Porque é com essa metáfora da prostituição, da infidelidade, que os profetas atacavam a idolatria no Antigo Testamento. Versículo 15. Do mesmo modo tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Já dissemos aí na carta aos Efésios que nicolaítas negavam que Jesus tinha vindo na carne, que Jesus era verdadeiro homem. E havia também membros dessa seita lá na igreja de Pérgamo. Converte-te, pois, do contrário, virei logo contra ti, para combatê-los com a espada da minha boca, ou seja, com a palavra de Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, e lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Com uma pedra onde está escrito um nome novo, o branco, no Apocalipse, está relacionado à divindade. Lembrando aí que quando se descreve a aparição, Jesus ressuscitado tem o cabelo da cor branca, representando aí a eternidade, portanto, divindade. Quando se diz uma pedrinha branca, significando a nova identidade que a pessoa recebe no batismo, porque ela tem um nome novo, um nome que ninguém conhece, exceto quem o recebe. É um nome dado por Deus, é a mudança de identidade que acontece no batismo. Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço a tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as suas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel. Quando, para se referir a uma espécie de sacerdotisa, talvez uma pregadora que havia lá em Tiatira e que os cristãos a ouviam, a escutavam, quando se usa o nome de Jezabel, se faz referência a uma rainha do Antigo Testamento que perseguiu o profeta Elias. Essa Jezabel, ela era muito piedosa. O problema é que era muito piedosa do Deus errado. Era muito piedosa do Deus da sua terra, de Baal. Então ela que trouxe diversos sacerdotes de Baal para dentro de Israel, perseguiu os sacerdotes do Senhor e perseguiu também os profetas, especialmente o profeta Elias. E ela teve uma morte horrível, essa Jezabel, depois de perseguir por tanto tempo o profeta Elias. Então, quando no Apocalipse se chama essa mulher que profetizava, essa profetisa, diz Jezabel, se quer dizer que a profecia dela conduzia à idolatria. Todas essas igrejas do Apocalipse da Ásia Menor ficam em uma sociedade de maioria pagã. Então a idolatria é um grande problema. É uma grande preocupação dos cristãos ficarem longe da idolatria. O autor do Apocalipse tem essa preocupação de manter os cristãos longe da idolatria.
Versículo 20. Reprovo-te contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem. Lembrando, prostituição é uma metáfora para idolatria. Metáfora usada no Antigo Testamento pelos profetas. Comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. O mesmo problema. O curioso é que Paulo, nas suas cartas, ele escreve o seguinte: se você for num lugar que as pessoas te oferecerem carne, não pergunte. Você pode comer, não tem problema. Agora, se as pessoas disserem, olha, essa carne aqui é sacrificada aos ídolos, então é melhor não comer para não dar a entender que você compactua com a idolatria. Mas, para Paulo, comer ou não a carne sacrificada era o de menos. Então, Paulo não fazia questão nenhuma desse tipo de coisa. Ele até diz, no final da carta aos Romanos, com relação a esse problema das carnes, o seguinte: se a pessoa que for comer a carne vai escandalizar alguém, por mais que ela saiba que aquilo ali não tem problema nenhum, ele diz que a pessoa que sabe essas coisas é porque ela é forte na fé. Ela conhece muito da fé e sabe que não tem nada a ver. Mas, mesmo sendo forte na fé, em consideração aos fracos na fé, é melhor que a pessoa deixe de comer para não escandalizar ninguém. Porque a caridade é superior à fé. Se não me engano, isso está na Carta aos Romanos, capítulo 15, que ele trata desse assunto. Mas o autor do Apocalipse tem uma visão completamente diferente. Ele diz, se uma pessoa come de uma carne sacrificada aos ídolos, ela está pecando de idolatria. Então, seguindo aqui, o versículo 21. Dei-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Eis que vou lançá-la num leito, e os que com ela cometem adultério numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que eu sou quem sonda os rins e o coração. Uma citação do Antigo Testamento. E a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira que não seguem esta doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás. Uma outra referência. Havia nessa época uma heresia chamada gnose. Os gnósticos, o verbo grego gnosko é conhecer. Então eles afirmavam que eles conheciam as profundezas de Deus. Se você quisesse realmente ser bom na religião cristã, se você quisesse ser um cristão como posso dizer, não um cristão de segunda classe, cristão comum, mas um cristão de elite, você tinha que ser um gnóstico. Isso era o que eles pregavam, porque eles afirmavam conhecer as profundezas de Deus. Então, o que o autor do Apocalipse faz? Ele diz que aqueles que não cometem idolatria, eles não conhecem as profundezas de Satanás. Veja que ele inverte. Ele afirma que aqueles que falam que estão ensinando profundezas de Deus, estão ensinando a profundeza do Satanás. Declaro que não vos impõe outro peso. O que tendes, todavia, segurai firmemente até que eu venha. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as apacentará, como se quebram os vasos de argila. Conforme também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nessa diferença aí entre a teologia do Apocalipse e a teologia do próprio São Paulo, a gente vê como Deus inspira, mas ao mesmo tempo ele deixa um espaço para a liberdade humana. Porque mesmo dentro da igreja, mesmo autores sagrados, a gente encontra diferentes opiniões em coisas que são de ordem prática. Paulo diz uma coisa, Apocalipse diz outra. Deus inspira a cada um para que fale a palavra certa naquele contexto certo. De repente,
No Apocalipse, essa prática de comer a carne sacrificada aos ídolos estava conduzindo as pessoas para o erro. Então, Deus inspirou o autor de Apocalipse para dizer, não, é melhor não fazer isso porque isso está conduzindo vocês à idolatria. A quinta carta é a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Então veja que, em geral, quase todas as cartas, exceto essa, Jesus começa elogiando. Conheço a tua conduta e fala uma coisa boa antes de dar o puxão de orelha. Na igreja de Sardes, a primeira coisa, tens fama de estar vivo, mas está morto. Veja que já é uma frase bem pesada. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste, observa-o e converte. Caso não vigias, virei como um ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Branco, como já foi dito várias vezes, associado à eternidade, portanto, à divindade. Estar vestido de branco significa estar em comunhão com Deus. Mais à frente vai se dizer de todos aqueles que alvejaram, ou seja, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, entraram em comunhão com Deus. A cor branca no Apocalipse é associada à divindade. O vencedor se trajará com vestes brancas, mais uma vez, estará em comunhão com Deus. E eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Aqui a referência é ao Antigo Testamento. Em Isaías 22, capítulo 22, versículo 22, se diz que o intendente tinha autoridade para deixar entrar na sala do rei ou não. Quando Jesus diz que é ele quem tem a chave, significa o seguinte: para nós chegarmos a Deus, nós só podemos chegar a Deus por Jesus. Ele é o intendente que controla quem entra na sala do rei ou não. Ou seja, ele é o mediador entre Deus e os homens. E quando diz aqui que ele abriu uma porta que ninguém poderá fechar, isso significa que a oferta de salvação concedida por Jesus, ela é definitiva, ela é irrevogável. Depende de nós aceitar essa oferta de Jesus ou não. Mas da parte dele é uma porta aberta que ninguém vai poder fechar, nem perseguição, que era o caso das igrejas que o Apocalipse retrata, e nem heresias, nem idolatrias, nem nada. Pois tens pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Vou entregar-te alguns da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Assim como na igreja de Pérgamo, a igreja de Filadélfia também estava em conflito com os judeus, com a comunidade judaica local, que o autor aqui chama de sinagoga de Satanás. E diz que eles mentem. Por quê? Porque eles não aceitam que Jesus seja o Messias. Farei com que venham prostrar-te a teus pés e reconheçam que eu te amo. É o lema de ordenação da minha turma. E reconhecerão que eu vos amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação
que virá sobre o mundo inteiro, para colocar à prova os habitantes da terra. Venho logo. Segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna do templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Escrevei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, de junto do meu Deus, e o meu novo nome. Mais uma vez, a participação, a comunhão com Deus dá a cada um uma nova identidade. O batismo nos dá uma nova identidade. A mesma coisa que foi referida em uma outra carta como sendo uma pedra branca com um novo nome, o mesmo é dito aqui, que aquele que participa da cidade da Nova Jerusalém recebe um novo nome, dado por Jesus, que é a nova identidade de cristão, que é a nova identidade de batizado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia, a última carta, escreve: assim fala o Amém. Veja como Jesus se identifica aí com um grande Amém. O Amém é um assim seja. Ele, acima de tudo, foi aquele que soube dizer Amém para a vontade do Pai. Foi aquele que soube realizar, aceitar, viver plenamente aquilo que Deus pretendia. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Laodiceia parece um pouco com a nossa sociedade de hoje. Vai dizer aqui que era uma cidade muito próspera, uma cidade relativamente pequena, mas lá se fazia colírio, se encontrou em escavações uma grande quantidade de colírio, que seria exagero para uma cidade tão pequena. Então se supõe que ali havia produção de colírio e também a produção de tecidos caros, púrpura. Então, apesar de uma cidade relativamente pequena, bem menor que Éfeso, por exemplo, era uma cidade muito rica. Então o problema dessa cidade rica não era a rejeição de Deus. É igual à nossa sociedade. A maior parte das pessoas não rejeita Deus, simplesmente não liga. O problema de Laodiceia não é que as pessoas lá se opunham a Deus, mas estavam tão preocupadas com o dinheiro, com o conforto material, que se esqueciam das coisas de Deus. O que o Apocalipse diz da igreja de Laodiceia serve para a maior parte das sociedades que nós temos no nosso mundo hoje. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Pois dizes, sou rico. Veja aí a prosperidade da cidade. Enriqueci-me e de nada mais preciso. A pessoa que está tão cheia de si, que ela pensa assim, bom, eu já tenho, eu me basto. Quem não se reconhece necessitado de nada não precisa de um salvador. Não sabes, porém, que és tu infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa carta à igreja de Laodiceia vem mostrar a verdadeira realidade que as pessoas, por causa da grande prosperidade material, não enxergam. Veja que essa igreja é descrita como miserável e pobre, quando materialmente ela era rica. Era miserável e pobre espiritualmente. Era uma cidade que produzia colírio, ele chama de cego. Porque o colírio que eles produziam, que fazia bem para os olhos do corpo, mas espiritualmente eles não conseguiam ver, enxergar a sua própria pobreza. E chama eles de nu, justamente um lugar que produzia roupas caras, roupas finas. Aconselho-te a comprar de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças. Vestes brancas, para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez. O ouro purificado aqui, alguns comentaristas do Apocalipse
entendem como sendo as boas obras. E as vestes brancas é a comunhão com Deus. O branco, novamente, representa no Apocalipse o eterno, a comunhão com Deus, quando se fala de vestes. E um colírio para que unjas teus olhos e possas enxergar. Veja como o autor ele usa as características da cidade para poder chamar a atenção da cidade. Quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui tem duas interpretações. Uma que é mais bonita, mais que vale para todas as épocas, é que Jesus sempre está à nossa porta batendo. E depende da parte dele, sempre há esse convite para a amizade com Deus. Sempre há essa oferta generosa da salvação. Basta a gente abrir a porta. Basta a gente deixar que a força de Deus, a fé que Deus concede, entre na nossa vida e nos transforme. Da parte de Deus, Ele sempre nos oferece. Agora, há alguns comentaristas que explicam essa referência aqui de uma maneira até mais concreta. Parece que as pessoas, a comunidade cristã lá de Laodiceia, não recebeu alguns missionários, pessoas que foram lá para pregar o evangelho e não acharam lugar para ficar, porque a comunidade não acolheu. O que o autor do Apocalipse pode estar querendo dizer aqui é o seguinte: quem recebe um desses pregadores da palavra está me recebendo. É Jesus quem bate a porta e pede de comer. Quando um missionário ia lá na cidade, batia a porta e pedia de comer. O versículo 21, ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O capítulo 4 descreve que o trono de Deus era rodeado de algumas pedras preciosas. Havia um arco-íris em volta do trono. O arco-íris no Antigo Testamento é o símbolo da aliança de Deus com a humanidade. Ao redor desse trono havia 24 tronos. A interpretação mais comum é que esses 24 representam os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento que estão em comunhão com Deus. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Sempre no Antigo Testamento, onde Deus se manifestava, por exemplo, no Sinai, quando ele aparece a Moisés, há sempre essas manifestações da natureza, relâmpagos, trovões, luzes, fogo. Tudo isso acontece aqui para mostrar a presença de Deus. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O 7 aqui não é quantidade, 7 aqui é qualidade. Indica a perfeição, o Espírito perfeito de Deus. Ou seja, o Paráclito, o Espírito Santo. À frente do trono havia como que um mar vítreo, ou seja, um mar como que congelado aos pés do trono. O mar no Apocalipse e, de certa forma, em toda a Bíblia, é símbolo do caos e do mal. Tanto é que lá no finalzinho do livro vai dizer que a Nova Jerusalém não tem mais mar, porque acabou o mal foi extinto. Enquanto ainda não acontece a vinda da Nova Jerusalém, o fim do mal, o juízo final, o mar é mostrado aqui aos pés do trono de Deus, ou seja, Deus ele é superior ao mal. Deus ele domina sobre o mal. E aí se fala de 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por trás. Os olhos aqui são símbolo de sabedoria. Ver por todas as partes significa saber muitas coisas. O primeiro é semelhante a um leão. O segundo, um touro. O terceiro tem a face como de um homem. O quarto é semelhante a uma águia. Historicamente, a igreja viu nesses 4 os 4 evangelistas. O primeiro é semelhante a um leão, porque o evangelho de Marcos começa no deserto,
é o lugar onde morava o leão. Jesus é servido no deserto pelas feras selvagens. Então, o leão é o símbolo do Evangelho de Marcos. O segundo é um touro, representa o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas começa e termina no templo, e o touro era um animal sacrificial que se oferecia no templo. O terceiro tem a face de um homem, representa o evangelista Mateus, porque o Evangelho de São Mateus começa com a genealogia de Jesus, mostrando como Jesus era homem, verdadeiro homem. E o quarto é semelhante a uma águia, representando o evangelista João. A águia, segundo os antigos, ela olha diretamente para o sol. João começa seu evangelho olhando diretamente para o sol, ou seja, diretamente para o Verbo divino. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Outros exegetas afirmam que esses 4 animais representam características importantes do ser. O leão seria o poder, a força, a potência. O touro seria a fecundidade. Realmente, um touro ele é capaz de fecundar muitas e muitas vacas. O homem representa a sabedoria. O ser humano é o único animal que tem a capacidade de pensar, que tem o uso da razão. E a águia seria a grandeza, já que a águia voa em grandes altitudes. E tanto esses seres celestes, que são descritos como anciãos, e aqueles outros 24 que estão em vestes brancas, mostrando a comunhão deles com Deus, eles estão louvando, cantando hinos a Deus, mostrando que eles estão como que numa liturgia, estão no meio de uma celebração litúrgica. Quando aqui na Terra nós celebramos a missa, nós participamos da missa, nós entramos em comunhão com essa liturgia celeste. Por tantos símbolos que aparecem no Apocalipse, os candelabros, as velas, incenso, os cânticos, o amém, o cordeiro, tudo isso aparece também na missa, porque a missa é a comunhão com a liturgia eterna de Deus, com a liturgia celeste. O culto que os anjos dão a Deus, nós participamos quando participamos da Eucaristia. E aí o capítulo 5, vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de abrir o livro, rompendo seus selos? O primeiro esclarecimento é que quando a gente pensa em livro, a gente pensa em algo diferente do que diz aqui no Apocalipse. Livro naquele tempo era um rolo de pergaminho, semelhante aí, quem já viu, semelhante a um diploma, um rolo de pergaminho. E esse rolo era selado com selos de cera, que precisavam ser quebrados, rompidos. Então, está ali diante de todos o grande livro da história, o sentido da história humana. E ninguém é capaz de abrir, diz aqui o versículo 3. Mas ninguém no céu, nem na terra, ou sob a terra era capaz de abrir nem de ler o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Ninguém é capaz de conhecer o sentido pleno da história, nem na terra, nem no céu, nem nenhum anjo, nem nenhum ser humano. Aí um dos anciãos, porém, consolou-me, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Com efeito, entre o trono, com os 4 seres vivos e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Um cordeiro imolado é um cordeiro que foi morto. Se ele está de pé, significa que ele está vivo. O verbo em grego para se levantar é o mesmo verbo que se usa para ressuscitar. O que está dito é o seguinte: Jesus, como ele morreu e ressuscitou, ele pode conhecer o sentido da história. Só ele pode abrir o livro, só ele pode romper os selos. E aí diz aqui que o cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. Os chifres
desde lá do livro de Daniel, são símbolos de poder. Então, 7 chifres significa que ele era todo poderoso. 7 olhos significa que ele tinha suma sabedoria. Os olhos são, no Apocalipse, símbolos da sabedoria. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Lembrando aqui que o número 7, para se referir ao Espírito de Deus, se refere não à quantidade, mas à perfeição, o Espírito perfeito de Deus. Por isso, o número 7. Chegamos ao fim da nossa segunda aula. Nós vimos aí todos os conselhos que Jesus deu àquelas igrejas, que ele dá também às nossas igrejas. Cada um que busque se identificar com as características que Jesus coloca lá, para a gente ir melhorando cada vez mais. E ao vencedor, Deus dará o prêmio, como ele disse em todas as cartas. Rezemos a oração de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Nossa próxima aula será do capítulo 6 ao capítulo 12. Coração do Apocalipse, a grande batalha entre a mulher e o dragão. Fiquem com Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.